A contabilidade geral é a ciência que estuda, registra e interpreta os fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade, seja ela pública ou privada. Seu principal objetivo é fornecer informações precisas, confiáveis e organizadas sobre a situação financeira, econômica e patrimonial da instituição, permitindo que gestores, investidores, órgãos de controle e demais usuários tomem decisões fundamentadas. Os princípios contábeis orientam a prática da contabilidade e incluem, entre outros, princípio da entidade, que considera o patrimônio da entidade separado do patrimônio dos sócios ou administradores. Princípio da continuidade, que assume a continuidade das atividades da entidade. Princípio do registro pelo valor original, que estabelece que os bens, direitos e obrigações devem ser registrados pelo valor de aquisição. Princípio da competência, que determina que receitas e despesas devem ser reconhecidas no período em que ocorrem, independentemente do recebimento ou pagamento. Princípio da prudência, que orienta a avaliação conservadora de ativos e passivos. O campo de aplicação da contabilidade é amplo, abrangendo empresas, organizações públicas, associações, fundações e quaisquer entidades que necessitem registrar e controlar seu patrimônio e suas operações. As finalidades da contabilidade incluem controle patrimonial, tomada de decisões, avaliação de desempenho, transparência e atendimento a normas legais e fiscais. Entre os usuários da contabilidade estão gestores, investidores, credores, órgãos governamentais, auditores, fornecedores, empregados e a sociedade em geral. Componentes patrimoniais: ativo, passivo e patrimônio líquido. O patrimônio de uma entidade é composto por ativos, passivos e patrimônio líquido. Ativo representa todos os bens e direitos da entidade, ou seja, aquilo que a organização possui ou tem a receber. Passivo corresponde às obrigações da entidade, ou seja, dívidas e compromissos com terceiros. Patrimônio líquido é a diferença entre ativo e passivo, refletindo o valor residual pertencente aos proprietários ou à própria entidade. A equação fundamental do patrimônio é ativo igual a passivo mais patrimônio líquido. Essa equação pode sofrer variações quando ocorrem aumentos ou diminuições em ativos, passivos ou patrimônio líquido, seja por transações operacionais, investimentos ou distribuições. A situação líquida indica a capacidade da entidade de honrar suas obrigações e pode ser representada de forma gráfica para facilitar análise e entendimento. Plano de contas e classificação das contas. O plano de contas é uma ferramenta que organiza todas as contas utilizadas na contabilidade da entidade, garantindo padronização e consistência nos registros. As contas são classificadas em grupos, como ativo, circulante, realizável a longo prazo, imobilizado, intangível, passivo, circulante, exigível a longo prazo, patrimônio líquido, capital social, reservas ou lucros acumulados ou prejuízos acumulados, receitas e despesas, operacionais, financeiras e não operacionais. Essa classificação permite a correta escrituração, análise e elaboração de demonstrações contábeis. Escrituração contábil, objetivos, método das partidas dobradas e regimes contábeis. A escrituração contábil é o registro sistemático de todas as operações que afetam o patrimônio da entidade. Seu objetivo é manter um controle preciso sobre ativos, passivos, receitas e despesas, garantindo que as informações contábeis reflitam a realidade econômica. O método das partidas dobradas é o sistema mais utilizado, baseado no princípio de que toda operação afeta pelo menos duas contas, mantendo a equação patrimonial equilibrada. Cada lançamento deve conter débito e crédito, de forma que a soma dos débitos seja igual à soma dos créditos. Os livros de escrituração contábil incluem livro diário, livro-razão e livros auxiliares e registros auxiliares de controle, essenciais para a auditoria, análise gerencial
e atendimento às normas legais e fiscais. Operações com mercadorias. As operações com mercadorias envolvem a compra, venda e movimentação de produtos exigindo registro detalhado de estoques, custos e receitas. A contabilidade controla entradas e saídas, valoriza o estoque e calcula o custo das mercadorias vendidas. Utilizando métodos como PEPs, primeiro que entra, primeiro que sai, UEPs, último que entra, primeiro que sai, e custo médio ponderado. Esses métodos influenciam diretamente o resultado contábil e a avaliação do patrimônio da entidade. As operações de compra e venda de mercadorias ou serviços estão sujeitas à incidência de tributos, que podem ser federais, estaduais ou municipais. Entre os principais tributos destacam-se: ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, tributo estadual que incide sobre a circulação de mercadorias e a prestação de alguns serviços. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, tributo federal que incide sobre produtos industrializados. PIS/PASEP e COFINS, contribuições federais que incidem sobre o faturamento da empresa. ISS, Imposto sobre Serviços, tributo municipal que incide sobre a prestação de serviços. O registro contábil desses tributos deve refletir corretamente o impacto no custo de aquisição, no preço de venda e na apuração de tributos a recolher. A contabilidade permite, ainda, a recuperação de tributos, mediante créditos fiscais apropriados, como o ICMS recuperável sobre compras ou insumos destinados à produção, respeitando a legislação vigente. Inventários permanentes. O inventário permanente é o registro contínuo das mercadorias em estoque, permitindo acompanhar entradas, saídas e quantidades disponíveis a qualquer momento. Esse método proporciona maior controle sobre o patrimônio, facilita a apuração de custos e evita perdas ou desvios. Os registros do inventário devem incluir quantidade, descrição, valor unitário e valor total das mercadorias, permitindo a conciliação com os lançamentos contábeis e o cálculo do custo das mercadorias vendidas. Registros de operações financeiras. As operações financeiras refletem todos os movimentos de recursos que afetam o patrimônio da entidade. A contabilidade deve registrá-las de forma clara e organizada, considerando a natureza de cada transação. Receitas e despesas antecipadas. Receitas antecipadas, valores recebidos antes da entrega de produtos ou prestação de serviços, contabilizados como passivo temporário, pois representam obrigação futura. Despesas antecipadas, pagamentos realizados antecipadamente, contabilizados como ativo diferido ou pré-pago, pois correspondem a benefícios que ocorrerão no futuro. Disponibilidades. Incluem o caixa e bancos, representando os recursos líquidos disponíveis para utilização imediata. Contas a receber. Registra valores a receber de clientes, geralmente decorrentes de vendas a prazo ou prestação de serviços. A contabilidade controla prazos, valores e provisões para perdas. Imobilizações. Refere-se aos bens duráveis da empresa, como máquinas, equipamentos, veículos e imóveis. São registrados pelo custo de aquisição e depreciados conforme sua vida útil. Contas a pagar. Registra obrigações com fornecedores e terceiros, refletindo débitos que a entidade deve quitar. Reservas e provisões. Reservas, parcelas do patrimônio líquido destinadas a fins específicos, como reservas de lucros. Provisões, estimativas de gastos futuros, como provisão para férias, 13º salário ou contingências. Amortizações e depreciações. Amortização, distribuição sistemática do valor de bens intangíveis ao longo de sua vida útil. Depreciação, alocação do custo de bens tangíveis ao longo de sua vida útil, refletindo a perda de valor pelo uso ou obsolescência. Investimentos, registro de aplicação de recursos em outras empresas ou ativos financeiros, que visam retorno econômico ou estratégico, podendo ser classificados em controladas,
coligadas ou participações societárias. Patrimônio líquido. Reflete a diferença entre ativos e passivos, representando a riqueza líquida da entidade. Inclui capital social, reservas, lucros ou prejuízos acumulados e ajustes de avaliação patrimonial. Esses registros contábeis são fundamentais para a gestão financeira e patrimonial, possibilitando a análise do desempenho, a tomada de decisões estratégicas e o cumprimento das obrigações legais e fiscais. As demonstrações contábeis são relatórios financeiros elaborados com base na contabilidade da entidade, com o objetivo de fornecer informações úteis para a tomada de decisões por gestores, investidores, órgãos de controle e demais usuários. As principais demonstrações contábeis incluem: balanço patrimonial. O balanço patrimonial apresenta a posição financeira e patrimonial da entidade em uma data específica, demonstrando os ativos, passivos e patrimônio líquido. Ativo: todos os bens e direitos da entidade, classificados em circulante, realizável a longo prazo, imobilizado, intangível. Passivo: todas as obrigações, classificadas em circulante e exigível a longo prazo. Patrimônio líquido: diferença entre ativos e passivos, incluindo capital social, reservas e lucros ou prejuízos acumulados. O balanço permite avaliar a solvência, liquidez e estrutura financeira da entidade, oferecendo uma visão clara sobre sua capacidade de cumprir obrigações e gerar valor. Demonstração do resultado do exercício, DRE. A DRE evidencia o desempenho econômico da entidade ao longo de um período, mostrando receitas, custos, despesas, ganhos e perdas, culminando num lucro ou prejuízo líquido do exercício. Receitas: valores obtidos com vendas de produtos, prestação de serviços ou outras fontes de renda. Custos e despesas: gastos necessários para produzir bens ou serviços e para manter a operação da entidade. Resultado operacional e líquido: lucro ou prejuízo após a dedução de impostos, provisões e ajustes. A DRE é fundamental para analisar a rentabilidade, eficiência operacional e capacidade de geração de resultados da entidade. Lei nº 14.133, de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos. A Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, estabelece normas gerais sobre licitações e contratos no âmbito da administração pública, substituindo gradualmente a Lei nº 8.663. Seus principais pontos incluem: âmbito de aplicação: regula a aquisição de bens, serviços, obras e alienações pela administração pública direta e indireta. Princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, planejamento e economicidade. Definições e agentes públicos: estabelece responsabilidades de gestores, fiscais de contratos e comissão de licitação. Procedimentos licitatórios: define modalidades, critérios de julgamento, prazos e formalidades. Contratos administrativos: disciplina a celebração, execução, alterações e extinção, bem como garantias e penalidades. O conhecimento desta lei é essencial para contadores que atuam em órgãos públicos, garantindo conformidade legal e controle sobre operações financeiras e contratuais. Código de Ética Profissional do Contabilista. O Código de Ética Profissional do Contabilista define os princípios, normas e responsabilidades que devem orientar a atuação do profissional da contabilidade. Entre os principais valores destacam-se: integridade, agir com honestidade e retidão; objetividade, evitar influências indevidas e conflitos de interesse; competência e diligência, manter atualização profissional e atuar com responsabilidade; confidencialidade, proteger informações obtidas no exercício profissional; comportamento profissional, respeitar leis, normas e a confiança do público;
O cumprimento do código garante credibilidade ao profissional e a contabilidade como ciência, fortalecendo a confiança de órgãos públicos, empresas e sociedade. Normas brasileiras de contabilidade. Normas brasileiras de contabilidade. As normas brasileiras de contabilidade, emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, estabelecem regras e procedimentos contábeis que devem ser seguidos para garantir uniformidade, transparência e comparabilidade das informações contábeis. As NBCs abrangem princípios contábeis, auditoria, perícia, contabilidade aplicada ao setor público e privado. Servem como referência para a elaboração de demonstrações contábeis, registros contábeis e relatórios de auditoria. Permitem que as informações contábeis atendam aos usuários internos e externos, órgãos de fiscalização e legislação tributária. O conhecimento das NBCs é indispensável para o contador que atua em órgãos públicos ou privados, garantindo a legalidade, confiabilidade e consistência das informações contábeis.